Então prestem atenção. Como que Jesus quer despertar para a nossa consciência, para nos dizer que Ele é o que a gente tem de melhor. Por que a gente desconfia tanto desse amor que Jesus veio revelar para cada um de nós, que além da gente ser esse livre-arbítrio de Deus, que é um Deus que nos ama de uma forma incondicional, mas a gente não confia nesse amor, a gente confia desconfiando, ou a gente só confia naquilo que o poder me traz, que o conhecimento me traz, desde que o conhecimento me traga poder. Porque bem na verdade, eu não quero me entregar a esse amor de Deus, porque eu acho que me entregar a esse amor é ser dependente dEle, eu não quero ser dependente de Deus. Eu quero viver de forma autônoma, então eu não quero Deus na minha vida, porque Ele vai me colocar um monte de coisa. Então eu estou sempre na luta, porque eu não quero me converter, eu não quero me entregar a Ele. Eu não quero que Ele me dê regras, mas ao mesmo tempo eu preciso dEle, então a gente fica nessa luta. A gente não quer depender de Deus. A gente quer ser o dono, mas nós somos humanos e por isso limitados, e por isso a nossa liberdade também é limitada. Deus não é isso. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Boa noite. Vamos sentar? Que alegria, né? A gente poder encontrar toda semana, mesmo nas férias, né? Que coisa boa. Fico feliz. E fico sempre na responsabilidade de estar aqui. Estava domingo em adoração ao Santíssimo e falava com ele: o que o senhor vai falar para os seus filhos? Porque é sempre ele que vai falar. O que o senhor quer que eu leve, né? Então primeiro o senhor me ensina, né? Primeiro que é evangelizada sou eu. Primeiro o senhor me ensina para que eu possa ensinar. É assim o processo. Então, não sei se vocês têm tido a graça e a oportunidade de adoração, mas se tiver, nem que seja 5 minutos para passar perto dele ali, ó, dar um beijo nele. Não percam isso. Não percam isso. Nós ainda não fazemos fila para adoração, porque a gente não acredita de verdade, que ele está vivo ali. Vivinho. Que é só falar com ele ali, ó. Ele está ali esperando. Que ele se tornou nosso prisioneiro de amor. Ele fala isso, que ele é prisioneiro de amor, ele está no sacrário, à sua espera. É tão lindo que ele fala para uma mística francesa. Ele fala: Gabriele, o que você acha que eu faço enquanto você não vem me ver? Aqui não tem rádio, nem televisão. O que você acha que eu fico fazendo dentro do sacrário? Enquanto eu te espero uma visita sua. O que você acha que eu faço? Ela ficou olhando, não respondeu. E ele falou algo que era para a gente cair duro, né? Ele falou com ela assim: enquanto você não vem, eu intercedo ao Pai por ti. É para a gente morrer de vergonha? É para morrer de vergonha. A gente não vai vê-lo e ele está em oração por cada um de nós. Então, cada vez que vocês passarem na porta de uma igreja, estiver aberta, corre lá. Corre lá, nem que fala assim: vem só te dar um beijo. E sai, fala só para te dar um beijo. É assim, a gente vai correndo, porque ele está ali à sua espera. Muito bem. Vamos conversar um pouco, né, sobre o Evangelho de domingo, de Marcos. Quando Jesus, Marcos capítulo 2, capítulo 1, versículo de 14 ao 15. Depois que João foi preso, veio Jesus para Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Quando a gente escuta essa frase, né, esse versículo de Marcos, ele, com essa frase, ele condensa o Evangelho inteiro, né? Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus chegou. Convertei-vos, crede no Evangelho. Então vamos pensar sobre isso, né? Vamos conversar um pouco. O que é esse tempo que se cumpriu? Jesus era um prometido. Havia uma promessa que todos os profetas falavam, que Deus haveria de mandar um Salvador. E os judeus já estavam treinados com isso, porque os profetas eram aqueles que contavam para eles qual era o tempo que eles estavam vivendo, baseado no passado e baseado no futuro que viria. Mas naquele momento o tempo havia se cumprido. Deus havia entrado na história. Tanto a partir daquele momento existia antes de Cristo e depois de Cristo. Então hoje nós estamos em mais de 2000 anos depois que Ele pronunciou isso. E como é que isso chega no meu coração,
no seu coração. Quando você escuta essa frase, quando Jesus nos diz, o tempo esgotou, o tempo chegou, né? Ele fala, cumpriu-se o tempo. Ele está falando do tempo Kairos, da promessa de Deus que enviaria o Messias. Ele não está falando do tempo Cronos, que é o tempo que a gente é regulado. Ele está falando desse tempo de Deus, né? E Jesus faz um convite, convertei-vos. Você fala, Filó, mas nós, todo mundo que estamos aqui na igreja, nós já somos convertidos, hein? A conversão é um processo que só teve um começo. Até no momento da nossa morte, nós vamos estar fazendo opção por Deus. Porque a conversão ela é um processo, gente, ela é um processo lento. Se a gente tiver de verdade uma visão muito crítica a nosso respeito, a gente vai entender que a gente vive sempre numa disputa do homem exterior e do homem interior. A gente está sempre nessa guerra interna, daquele homem que é atraído externamente por tudo que o mundo te traz, então, de uma riqueza, do poder, do dinheiro, do ter, é onde a gente é avaliado e julgado nesse mundo que nós estamos instalados, e a gente perdeu muito da consciência de que somos peregrinos, não é? E vivemos do outro lado aquela luta com o homem interior que quer aproximar de Deus pela oração, por uma vida mais voltada para as coisas espirituais. Então a gente vive um duelo. E Deus sabe que tem essa guerra, então Ele fala, convertei-vos. Vocês imaginam, desperta em você a consciência de que cada um de nós só existe por uma decisão de livre arbítrio de Deus. Livre arbítrio. Deus sonhou com você, te desejou e falou, eu quero criá-lo para a eternidade comigo. Isso é uma das coisas que era para a gente ficar dançando e cantando, parecendo um louco, porque eu podia não existir, e Ele sonhou com você, te desejou para o eterno. E hoje nós perdemos a dimensão da eternidade, de longo prazo. O ser humano está reduzido ao consumo imediato. Pense se eu estou falando mentira. Nós estamos reduzidos ao que eu consumo. E só isso. Nós estamos inseridos num mundo onde cada vez mais nos é oferecido sempre tecnologias cada vez mais avançadas, cada vez mais eficientes. E eu penso, como, Senhor, que a gente vive nesse tempo, onde o tempo tem nos roubado a alegria de poder aprender a ver o invisível no meio disso tudo. Um tempo que nos rouba, um tempo que é cronometrado, um tempo que tem uma rotina cansativa, pesada. E como é que no meio disso tudo, Senhor, eu posso ter o meu coração voltado para Ti? Como é que no meio disso tudo que a gente é cobrado, o Senhor fala, convertei-vos? Aonde eu vivo num mundo que não presta atenção mais nisso. Um mundo que deu as costas para Deus. Um mundo onde é o centro do mundo, a grande preocupação do universo, a crise que o mundo vive, né? O mundo vive uma preocupação única que se chama econômica. O mundo gira somente em função do dinheiro. Falem se eu estou mentindo. Filó, mas eu não vivo assim não. Vive, sabe por quê? Qual que é a grande preocupação hoje sua? É sua conta bancária. E será que vai dar? Não vai dar? Estou gastando, não estou gastando? A gente está tão movido a isso que esquecemos a grande finalidade que fomos criados. Guardem uma coisa que eu vou dizer. Não é que a gente não precisa de dinheiro para viver, não, e Deus sabe. Ele sabe. Mas a nossa crise hoje no mundo é uma crise espiritual. Nós estamos envolvidos num mundo que te traz tanta coisa e te cobra tanta coisa, que nós somos reduzidos, como eu falei, do ponto de vista só da matéria. E nós não somos só matéria. Que o melhor de nós, dentro de nós, está passando fome. Há algo dentro de nós que passa fome. O melhor de nós, muitas vezes está doente, porque nós nos abandonamos do ponto de vista espiritual. Porque quando você fala no seu trabalho ou na sua casa sobre uma vida espiritual, as pessoas te olham torto. Ou olha assim, será que está com algum problema? Agora a função é só rezar. Não é assim? O povo fala assim, coitada, né? Tem algum problema, vive rezando, não tem competência, então tem que rezar. E não entendeu a dimensão. Não entendeu que nós não fomos feitos só para aqui que vivemos. É muito mais. Mas é muito mais. Guardem isso. Amanhã, quando você acordar, você olha no espelho e fala, eu sou a decisão de um livre-arbítrio de um Deus que sonhou comigo e me desejou para a eternidade. Então, como é que eu tenho convivido com tudo isso? Que aí eu escuto, convertei-vos, 2000 anos depois. Essa palavra vem nos chamar à conversão. Volte o seu olhar
Você é feito para mais. Cuidado com o que o mundo está te enredando. Cuidado quando a gente está vivendo com o coração tão preocupado com as contas bancárias, tão roubado de Deus só para esse lado material. Cuidado, porque esse bezerro de ouro não vai nos levar para a terra prometida. Ao contrário, ele vai nos vender para outros ídolos. Ele vai te vender para outros deuses. O hedonismo, o egoísmo, o consumismo. Ele vai nos vender. Cuidado, Jesus veio para nos libertar. É o contrário, é tudo ao contrário. Ele vem nos chamar que nós não somos só isso, nós estamos reduzidos. E aí nós vamos viver numa vida que a gente vai ficando numa miséria espiritual. Nós nunca vivemos uma crise de tanta miséria da alma. As pessoas estão vivendo de uma forma sofrida porque perderam o link de contato com o Pai. A gente vive num mundo que é impossível fazer silêncio. É uma luta. Tudo faz barulho. Né? E o tempo inteiro, como que é difícil você se desligar. Como que é difícil a gente deixar o celular, gente. Para entrar para rezar, a gente entra para rezar e leva o celular. Fala, para que isso? A pessoa mais importante que você tem que estar está na sua frente. E nesse momento, ninguém mais importante que ele vai te chamar. É ele. Como que a gente não larga? A criança, no meu consultório, a primeira criança que me apareceu, quando a gente começou a desconfiar da dependência, que hoje a dependência dos eletrônicos, ela está na mesma, tem uma classificação que a gente chama de CID, né? Da mesma classificação de vício em droga, em álcool e sexo. Ela tinha 8 anos de idade, para tomar banho, ela segurava o celular numa mão, esfregava com a outra, depois trocava de mão. E dormia agarrada no celular. Eu chamava ela de Mulher Maravilha, falava, você vai salvar o mundo aos 8 anos? Que não pode dormir sem estar colada no celular. Então prestem atenção. Como que Jesus quer despertar para a nossa consciência, para nos dizer que Ele é o que a gente tem de melhor? Por que a gente desconfia tanto desse amor que Jesus veio revelar para cada um de nós? Que além da gente ser esse livre-arbítrio de Deus, que é um Deus que nos ama de uma forma incondicional. Mas a gente não confia nesse amor. A gente confia desconfiando. Ou a gente só confia naquilo que o poder me traz, que o conhecimento me traz. Desde que o conhecimento me traga poder. Porque bem na verdade, eu não quero me entregar a esse amor de Deus, porque eu acho que me entregar a esse amor é ser dependente dEle. Eu não quero ser dependente de Deus. Eu quero viver de forma autônoma, então eu não quero Deus na minha vida, porque Ele vai me colocar um monte de coisa. Então eu estou sempre na luta, porque eu não quero me converter, eu não quero me entregar a Ele. Eu não quero que Ele me dê regras, mas ao mesmo tempo eu preciso dEle, então a gente fica nessa luta. A gente não quer depender de Deus. A gente quer ser o dono. Mas nós somos humanos e por isso limitados, e por isso a nossa liberdade também é limitada. Deus não é isso. Então quando Jesus vem nos despertar para uma nova consciência, será que na nossa vida Ele vem nos convidar para viver a partir do amor? Se entregar para um Deus que nos ama e ter a coragem de viver aquele sonho que Deus tem para cada um de nós, que é o reino dEle na nossa vida. Por isso que Ele fala, o reino de Deus já chegou. Se aquele Deus que te criou pede espaço para permanecer com você, quer caminhar com você e falar, pode confiar no meu amor. Aí nós vivemos hoje uma sociedade estressada, cansada. O povo irritado, você não pode olhar que o povo já te dá um grau. O povo da cara fechada no trânsito, que é uma coisa louca. Todo mundo de mau humor. Eu falei, o que aconteceu com vocês? Que veneno que vocês estão comendo? Não está alimentando de Deus, não, de jeito nenhum. Não está. Porque a gente tem que aprender que nós somos feitos para viver do amor dEle. É o amor dEle que é o nosso sustento. Então vocês parem e pensem na sua vida hoje, você teve algum ato de gratuidade. Talvez já não tenha mais. Tudo é na troca, tudo é comprado, tudo tem um preço. Então nós estamos inseridos no mundo que o mundo diz, o tempo é dinheiro. E veio a Filó falar que não é isso que tem que nos determinar, e não é isso que tem que nos determinar. O que me determina é o tempo que Deus nos deu, e é agora. É o tempo do hoje que Ele nos permite. Porque Ele nos permite um encontro com Ele. Porque quando a gente diz cristão, ser cristão é ter um encontro pessoal com Cristo. O fato de estarmos aqui, não estamos aqui porque estamos ligados a uma ideia. Não, estamos ligados a uma pessoa que teve carne e osso como cada um de nós e que está vivo. E é isso que Ele quer nos convidar. Então, à medida que a gente vai trabalhando essa consciência, é um passo de conversão. É um passo. À medida que Deus nos oferece
e que a gente vai recusando. Ele oferece e a gente recusa. A gente fala, não preciso do Senhor. A nossa imagem, para mim, é muito clara. É a criança de 1 ano de idade que aprende a andar. Aquela bundinha de fraldinha, que ela ainda não consegue andar direito, que ela anda de base larga. E ela vai andar e você vai atrás, ela bate a mãozinha para você sair de perto. Porque ela é grande, ela já dá conta, né? Ela anda 3 passos e cai e vem chorando. Somos nós. A gente faz assim para Deus sair e fala, dá licença que agora eu sou grande e eu mando na minha vida e eu não quero que o Senhor mande. Deus não quer mandar não, gente. Deus quer nos dar o melhor. Ele quer nos ajudar na nossa descoberta, descobrir quem somos, para que fomos feitos. E Ele olha para nós e fala, como é que essa turma preocupa de verdade? É só com a sobrevivência. E eles não preocupam com a vida. E aí nós corremos o dia inteiro. Para e pensa, o que nós estamos buscando? Então como que eu preciso desse hoje, esse tempo que Jesus, quando Ele fala cumprir o tempo, para cumprir o tempo na sua vida, é o dia que você permitir que o Senhor entre na sua vida. E o dia que você permitir que Ele entrar, Ele vai fazer a sua vida do avesso, mas para o melhor. Eu posso afirmar para vocês, que é para o melhor que Deus vai nos conduzir sempre. Ele vai tirar a gente dessa miséria que nós nos reduzimos, essa miséria espiritual. Vocês observem que o ser humano não é capaz mais de olhar para frente, porque ele só olha para o celular. E reduziu. Eu vejo, os meninos entram no consultório e falam com ele, primeiro tira o celular, olha para minha cara e fala, eita filó, olha para quem você veio ver, olha no meu olho. Primeiro, o computador você larga para lá, o celular larga para lá, que você vai ter ele o dia inteiro para fazer isso. Então hoje eu falava com uma menina de 10 anos, preste muita atenção nas suas opções. E se tudo que você estiver fazendo opção não for aquilo que te eleva, não for aquilo que te dá o melhor e te conduz para aquilo que é verdadeiro, cuidado, porque pode estar te levando para o pior ou te reduzindo a menos do que você é. Cuidado. Deus veio trazer para nós a verdade que nos liberta, porque sabe que nós estamos enredados, que nós estamos vivendo essa luta enredados, que nós estamos prisioneiros de tanta coisa. E Deus veio nos libertar para uma vida em plenitude. Guardem isso. Deus quer a vida e a vida em abundância. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida restrito, miserável, em relacionamentos miseráveis, em qualidades de vida miseráveis. E Deus não quer isso. Ele nos fez para sermos livres. Tanto que isso que Ele nos propõe, convertei-vos, crede nisso que eu estou traduzindo para vocês. Crede que vocês foram criados por amor, como peregrinos para passar por aqui, voltar para a casa do Pai, para viver uma vida que vocês não têm noção. Não reduza a sua vida, amplie a sua vida. Não pense pequeno, pense muito grande, mas muito grande. O que Deus tem para você, vocês cantaram. Você nem sonha que Ele tem para você. Ouse desejar, ouse falar com o Senhor. Faça na minha vida o que você sonhou quando você estava me criando. Vocês têm coragem de dizer isso? Vai virar a vida vocês do avesso. Mas será uma coisa extraordinária. A gente sai daquela vida de mesmice, aquela vidinha bem mais ou menos. É espetacular o dia que você aprender a contar com Ele, conviver com Ele, com tudo que você fizer no seu dia. É essa experiência desse Deus vivo que nos ama, que Ele quer que você viva. E que você leve seus irmãos para isso também. Acorda, não se reduza, amplie. Essa é a proposta. A conversão é isso. Mas enquanto a gente não confiar nesse amor, eu sempre vou desconfiar de Deus. Então a gente não se entrega. Hoje quando eu encontrei com uma das plantonistas do CTI, que lá nós somos 20 leitos, eu estava de um lado e ela era plantonista do outro lado. Quando eu olhei para ela, eu falei assim, mas o que te destruiu desse jeito? Você está destruída? E ela falou, são muitas preocupações. Eu falei, mas eu tenho rezado, porque eu acho que o pessoal me olha e já fica até com medo, e fala, mas eu estou rezando. Eu falei, essa oração sua está boa, não? Não te tirou a preocupação? Eu quero te convidar para uma proposta. Qual é? De aprender a oração da entrega, do abandono. Jesus é aquele que diz que a gente se mistura com as nossas preocupações e vive naquela tensão, naquela ansiedade, naquele mau humor. Quanto que é? Se eu tenho um Deus que é vivo, conta para Ele. E Ele fala, quando você tiver que viver alguma coisa, eu te preparo. Olha o que Ele diz. Ele fala isso para um frei, que foi o orientador espiritual de Padre Pio. Você imagina a santidade? Foi ele que conversou com Jesus, essas coisas que eu estou falando para vocês. Ele falou, eu te preparo, eu te ponho no meu colo e te faço como uma mãe, que põe o filho para dormir no colo, atravessa o que você tem que viver e te põe do outro lado da margem. Ó, que Deus é esse? Então ele falou,
O seu ato de verdadeira, isso é Jesus falando para esse freio, o ato de verdadeira entrega, de uma entrega incondicional, que você me entrega o problema, vale mais do que 1000 orações. Descanse. Vocês dão conta de fazer isso? É uma luta. Isso faz parte da nossa conversão. A gente entrega e tira, então fica dando sugestão para Jesus. Jesus, sabe qual é o negócio que eu te falei? Se eu fosse você, fazia assim, assim, assim. Mas se você sabe a solução, não entregue. Faça você. Mas a gente não entrega, a gente não descansa no Senhor. A gente não coloca exatamente o problema na mão dele. Fala, Jesus, será que eu posso de verdade confiar? Começa a fazer isso, começa a experimentar. Vocês verão que eu estou certa no que eu estou falando com vocês? Experimentem viver essas coisas, essa relação de intimidade com Deus vivo que Ele quer revelar a cada um de nós. E deixar com que a gente possa viver de verdade o que Ele nos propõe, que é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, viver como irmãos. Não esse mundo que está comendo uns pelos outros, não. Então nós estamos vivendo um mundo que o tempo está nos roubando tanto, que nós não damos conta mais de olhar uns para os outros. Nós perdemos a oportunidade de ver a beleza. A gente não para, não contempla mais um pôr do sol. A gente falou, já anoiteceu, nem vi, não viu. Só corre. Está errado. Isso está errado. A gente tem que pedir a Jesus a graça de, no tempo que eu estou vivendo Cronos, eu vivo Kairos, que é a presença desse Deus. É caminhar com Ele. É entender que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o dono do tempo. Quando eu conto isso para vocês, é que eu já fiz essas experiências pequenas. De estar desorientada no trânsito, entre o CTI, chegar em casa, voltar para o consultório, aquela loucura, né? Uma loucura, que tem dia que o dia é muito mais apertado do que o normal. E de repente, no meio da loucura, eu parar dirigindo e pensar assim, mas eu tenho comigo o Senhor do tempo. Falei, Jesus, estou parecendo louca, não é porque eu estou correndo. O Senhor é o Senhor do tempo. Então, a partir desse momento, o Senhor sabe que eu tenho que chegar no consultório às 14 horas. Então, o Senhor, a partir de agora, guia. E eu não quero me preocupar. E eu te digo que eu nunca cheguei atrasada todas as vezes que eu entreguei isso para Ele. Quando eu divido com Ele, falo, uma loucura que está o trânsito, eu tenho que chegar em casa, tenho que comer, tenho que fazer isso, fazer aquilo, e chegar no consultório inteira. Ainda tem que rezar, não chegar no consultório, aquela coisa toda tem que fazer. E chega. É Ele. Mas aprender a viver isso, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não quer te roubar a sua autonomia, Deus não quer isso. Deus quer caminhar conosco, quer nos fazer gente grande. Ele quer nos olhar, nos ver andando igual a alegria que a gente tem. Igual o dia que eu fiquei feliz com uma residente minha, nem sei se ela está aqui hoje, a Marina, que o dia que ela deu o primeiro plantão no CTI sozinha, que ela brilhou no plantão, eu falei com ela, nossa, mas eu estou igual quando mãe tira a fralda de menino, gente, que orgulho, quando tira a rodinha da bicicleta e anda sozinho, que orgulho, menina, que você já deu plantão sozinha, está dando conta de tudo. Isso é uma alegria. Deus quer andando, mas sem dispensar a companhia dEle, caminhar como grandes amigos, trocar ideia, mas nunca dispensar a opinião dEle, porque só Ele nos conduz para o que é melhor. Então, o processo de conversão é lento, porque tem hora que eu tenho sua cabeça dura e insisto que eu sei o que é melhor. Deus tem dúvida, falo com Ele, será que o senhor está vendo direitinho? Às vezes o senhor não prestou atenção. Claro que Ele está vendo. E isso é um conforto, sabe? Saber que Deus nesse momento é o único que vê cada um de nós. E que somente Ele nesse momento sabe o que está no seu coração. Só Ele sabe as graças espirituais que nós ainda temos que pedir a Ele, que a gente nem sabe. Eu falo com Ele, eu não sei o que eu preciso pedir para o Senhor, que a ignorância espiritual é tão grande, que eu peço ao Senhor que o Espírito Santo venha orar em mim, para que Ele peça para o Senhor o que eu preciso, porque eu não sei, e sem o Senhor eu não caminho, sem o Senhor eu não faço progresso espiritual. Quando Deus olha para a gente e vê a gente sofrendo, porque não conseguiu os bens materiais, e a gente não sofre, porque não fez um caminho espiritual. Fala com Ele, Jesus, me dá consciência a cada dia, que o Senhor me criou para a eternidade, e que eu preciso cuidar do meu corpo, sim, mas que eu também tenho que cuidar da minha alma, porque minha alma carrega o corpo. E desde pequenininho, a gente só fala assim com os filhos, come para crescer, faz isso porque é para o corpo, mas e para a alma? Então, viver a vida na fé, viver a vida na oração, nos sacramentos, é um desafio, porque não é fácil, mas é possível, com a ajuda dEle. Então se entregar para Deus sem reserva, como fez Nossa Senhora. Imagina, ela se entregou sem reservas, e porque ela se entregou e confiou completamente, é que ela pôde ver aquele filho ensanguentado que estava no colo dela ser ressuscitado. Pode imaginar o que foi isso? Ela estava com ele ensanguentado no colo na sexta-feira. No domingo, claro que a primeira pessoa que ele foi ver foi ela. Vocês têm dúvida disso? Eu não tenho a menor dúvida disso. Que a primeira pessoa que ele apareceu quando ressuscitado foi para a mãe dele.
Pode imaginar o que foi ela vê-lo ressuscitado? E saber que essa é a proposta da nossa vida. Que nós não nascemos, não somos pessoas que nascemos para a morte, mas para um eterno renascer. Nós estamos aqui para isso. Que eu confie nesse Deus que é meu Pai. Que sabe que eu erro todo dia, mas que eu confio no perdão dEle. Que eu sei que eu não sou capaz de absolutamente nada, mas que eu sei que Ele é poderoso para me sustentar. Então, hoje eu queria desafiar vocês aquilo que Paulo fala. Vamos procurar olhar, não para aquilo que eu vejo, mas para aquilo que eu não vejo, que é eterno. Porque aquilo que eu vejo passa, aquilo que eu não vejo não vai passar, é eterno. Não importa eu não ver, eu falo com Jesus. O que me interessa de verdade na vida é que o Senhor esteja me vendo. É isso que importa. E fala: Jesus, eu quero fazer uma entrega ao Senhor, mas o que me impede, Senhor? O que está me amarrando, que eu não me solto? Por que eu não me entrego para poder viver uma vida completamente abandonada, ser uma cristã que alguém olha e fala: essa é cristã? E vive a vida sem medo de saber em quem eu estou apostando. Eu vivo no compromisso daquele que me guarda. Eu sei aonde eu pus a minha esperança e que não vai me decepcionar, e que não vai faltar, e que não vai falhar. E não falha. Por quê? É Deus. Ele faz todas as coisas. Ele cuida de cada coisa. E cuida. O que a Patrícia está falando aqui comigo, né, que ela não quis falar, e eu vou falar como testemunho, é que ela me pediu ajuda para uma pessoa. Eu, na verdade, eu até nem sei aonde que é não. Do interior, nem sei de que interior que é. Eu nunca dou notícia. Eu nunca dou notícia de nada. Nunca dou notícia. De que cidade que é, quem é, não sei. Mas uma pessoa que tem um problema renal crônico, é diabético, fazendo diálise, já perdeu uma perna, com uma lesão grave na outra perna, com risco de perder a outra perna, aonde estava não tinha condição, e é claro que é pobre. É a turma de Jesus, é a minha turma, que é o convênio de Jesus, né? Eu tenho um convênio com ele, é uma coisa louca. É o convênio de Jesus, porque é tudo de urgência, grave e de graça. É uma loucura. É uma loucura. Eu falo com ele: veio o convênio firme, mas o convênio que não falta. Aí eu falei, quando a Patrícia me mandou, eu falei: ô Jesus, presta atenção, como é que nós vamos resolver isso aqui, meu filho? Como é que nós vamos resolver essa? E aí eu liguei para a central lá da Santa Casa e falei: prioriza esse rapaz para nós. Filó, tem que conversar com a cirurgia. Eu já liguei para o chefe da cirurgia cardiovascular. Falei: Marcelo, me ajuda a arrumar isso. Não, nós vamos arrumar a vaga. Espera que vai conversar com o plantonista de hoje. O plantonista de hoje era pai dos meus clientes. Falou: Filó, pode trazer. Presta atenção quem fez isso. Jesus me impressionou. Eu falei com ele: nossa, eu vou cada vez mais ficar cada vez mais relaxada, né? Vem a coisa, eu só entrego. Falo: o senhor já leu aqui para fazer? A próxima. E é impressionante. É impressionante. Todas as coisas, todos os pedidos que chegam, que eu falo: Jesus, como é que nós vamos resolver isso? É porque é a oportunidade que eu tenho dele falar comigo: liga para tal pessoa, faça tal pessoa, que é ali mesmo que resolve. E é rápido. Aí essa pessoa ligou, foi impressionada, já está tudo resolvido, né? Já resolveu tudo. Isso em 24 horas, mas é porque ele é rápido mesmo. Ele é impressionante, assim. É inacreditável a gente ver as coisas com ele, né? Mas nessa época os hospitais estão cheios, que está faltando vaga, você consegue trazer do interior e põe. Eu não. Jesus. E como eu tenho um combinado com ele de não lembrar de nada que eu fiz, que eu pedi a ele que ele me desse essa graça, eu nunca guardo que cidade, quem é, não guardo. Realmente eu não consigo. Leio, falo, mas depois esqueci. Para que a gente nunca tenha vaidade de falar: eu fiz. Mas apenas eu fui a ponte pela qual o Senhor passou e fez. Somente isso. A gente é somente a ponte. A gente é somente o braço. Eu falo com ele: me ajuda a ser o braço da sua misericórdia. Somente isso, o braço. A extensão da sua misericórdia, Jesus. É só isso. Por tudo que eu fizer, as pessoas possam olhar e saber que existe um Deus. Que aquilo que eu fiz não é humano eu ter feito, mas que o Senhor fez através de mim. É isso. Como eu gostaria que vocês vivenciassem essas coisas. Que vocês estreitassem os laços com Ele. Que vocês gostassem cada dia mais da oração. Porque a forma que nós temos de conversar com o Senhor é rezando, é conversando com Ele. E que cada coisa que chegar no seu dia, fala com Ele. Fala: Jesus, isso aqui, ó. Olha o que chegou. São as coisas que a gente é capaz de viver com o Senhor. Com o Senhor nosso Deus. Porque Ele é de verdade. Quando você faz uma opção por uma coisa do Senhor, é de impressionar. Vou contar uma coisa para eu poder encerrar aqui, que é um testemunho de muitos anos atrás. Quando eu trabalhava no Hospital do Baleia, o nosso ambulatório lá era uma loucura. Tanto que foi pelo número de cliente atendido que a presidente queria me conhecer, Dona Célia, porque eu atendi 800 meninos por mês. Era uma coisa surreal. E um dia chegou uma criança para mim com um problema na perninha, muito grave. E aí eu falei com Jesus: nós vamos fazer com esse menino, meu filho? Presta atenção, nós vamos fazer.
É pobre, Jesus. Veio de ambulância. O senhor conhece, porque o senhor foi pobre. O senhor resolveu ter uma infância pobre. Podia ter sido rico, não quis. Foi pobrinho. Ele veio de ambulância. O povo lá no interior põe os meninos tudo na ambulância, ou num carro, e traz. Ele tem que consultar comigo. Eu tenho que dar um jeito dele no ortopedista. Ele tem que fazer o aparelho. Senão ele não vai andar. Aí eu atendi, liguei para o ortopedista. Ele olhou o menino, mandou de volta para mim e falou assim: filho, ele tem que fazer esse aparelho. O ideal é que ele fizesse o aparelho, passasse em mim de novo. Lá no balé tinha uma oficina ortopédica, deve ter até hoje. Eu falei: Jesus, mas nós vamos fazer? Dinheiro eles não têm. Tem que ser eu para pagar isso. Nós dois também não temos, né, Jesus? Porque nós estamos na obra lá em casa, a situação não está boa, não. Mas nós estamos na chuva, acaba de molhar. Então, liguei para a oficina e falei com o pessoal lá da oficina, a turma é fantástica. Eu estou mandando uma criança para ir agora com a medida do aparelho. Eu preciso que vocês façam o aparelho rápido, para o que vocês estão fazendo, faz o aparelho desse menino, que ele ainda tem que voltar no ortopedista, porque o carro está esperando, tem que voltar para o interior. O pobre não tem onde ficar, não tem o que comer, não tem dinheiro, tudo contado. É uma luta, é uma luta. É um outro universo que vocês não conhecem. E aí eu falei com ele: mas o senhor não toca com a família o valor do aparelho. Quando eu terminar o ambulatório, eu subo para fazer o acerto com o senhor. Não fale com a família. Muito bem. E assim eles fizeram o aparelho rápido, colocou na criança. As coisas quando são de 2 a 5, não dá nenhum acerto, né? Foi no ortopedista, o aparelho estava impecável. Não tinha nenhum ajuste para fazer. E aí eu terminei o ambulatório, devia ser umas 3 horas da tarde, e estava na cantina comendo. Que eu era uma tripa, né? Tinha tempo de comer, era uma tripinha andante. Eu estava comendo e a cantina, a gente ficava de um lado, do outro lado era a chegada do pessoal que vinha de fora. A cantina ficava exatamente no meio. A avó da criança me viu do outro lado, perguntou se podia atravessar para conversar comigo. Falei: pode entrar. Aí ela falou: doutora, já fez o aparelho, já passou no ortopedista, já está tudo certo, nós já estamos pegando o carro, que lá era o ponto dos carros, para poder ir embora. Falei: oh, que beleza, graças a Deus que está tudo certo, já tudo resolvido. Ela virou para mim e falou assim: mas eu vim cá agradecer a senhora, porque a senhora pagou esse aparelho. Falei: eu não paguei, não. Eu tenho certeza que a senhora pagou. Falei: não, deixa eu contar uma coisa para a senhora. A baleia tem um serviço social. E tinha mesmo serviço social. Tem um serviço social. E eles é que pagam isso. Não sou eu. Já tem uma verba destinada para isso. Pode ficar tranquila. E ela olhava para mim e falava assim: a senhora não me engana? Eu falei: mas eu estou falando para a senhora que de verdade eu não paguei. Essa mulher ajoelhou na cantina, olhou para o céu e as lágrimas nela desciam. E ela falava assim: por essa luz, doutora, nunca haverá de faltar nada na sua vida. Eu falei: mas levanta, porque realmente eu não fiz isso. Não podia falar nada, estou contando para vocês, mas não podia falar nada. E aí ela foi embora e eu também fui para o consultório. E quando eu cheguei no consultório, na época meu pai estava reformando a casa, e meu pai sempre ficava muito preocupado. E eu falava com Jesus: Jesus, eu vou ajudar meu pai, mas eu não pode deixar ele preocupar. Então, o senhor tem que me dar sempre o referente à semana, porque eu não quero que o pai preocupe. E Jesus fez, né? Um dia eu conto essas histórias todas para vocês. E aí, na véspera disso, tinha chegado a conta dos armários todos da cozinha da minha mãe, que era uma cozinha muito grande, era coisa demais. No dia que chegou a conta, lá que o arquiteto mandou, eu pus debaixo do crucifixo, tinha rezado, falei: só viu a conta que só tem? Não é grande, pequena não, meu amigo. Não sei como é que você vai arrumar isso, não sei. Mas está aí, só arruma. E aí eu falei: eu estava precisando desse dinheiro para comprar a forma, que eu gastei mais com o aparelho do menino. Mas eu pensava assim: se fosse Nossa Senhora chegando com Jesus, eu ia pagar o aparelho. Então, eu tenho que cuidar dele, porque Jesus ali habita. Então, eu tenho que cuidar dele do mesmo jeito. Aí eu cheguei no consultório, minha secretária falou assim: gerente do banco está atrás de você. Eu falei: misericórdia, né, Jesus? Deve ser cheque sem fundo. A situação é grave, gravíssima, cheque sem fundo essas alturas. Liguei para ela, falei: menina, o que aconteceu? Me conta se eu fiz alguma coisa de errado. Ela falou para mim, falou assim: Filó, mas como é que existe uma pessoa que não gosta de dinheiro igual você? Eu falei: misericórdia, minha filha, fala uma coisa dessa não. Se eu soubesse o tanto que eu estou precisando de dinheiro. Ela falou: Filó, você deixou dinheiro na conta. A gente tinha um posto de atendimento dentro do baleia, que havia fechado. Tem um dinheiro parado na sua conta. Falei: antes de você falar o valor, eu queria que você checasse, sabe por quê? Eu fechei essa conta com você. Não tinha nem R$1 na conta. Ela falou: que é isso, Filó? Eu falei: não tinha nem R$1. Então você verifica bem se esse dinheiro é meu, porque vai que você me conta, eu fico animada, você fala que a conta é dinheiro de outra pessoa. Não, Filó, está conferido, você tem um dinheiro parado na conta. Naquele dia, gente. Eu falei: eu vou sentar, pode falar, quanto é? Eu digo para vocês que não era exatamente o valor de toda a cozinha da minha mãe, nem R$1 a mais.
nenhum centavo a menos. Era exatamente o dinheiro que eu tinha. Eu falei com ele, eu tenho vontade de chorar de emoção, porque eu falei com ele: Jesus, o que eu te dei naquele aparelho foi quantas vezes mais do que o Senhor me entregou agora? Porque Deus é assim, né? Deus é impressionante. É desse Deus vivo que eu falo com vocês. Não é porque Ele deu em dinheiro, Ele dá em qualquer coisa, porque dinheiro para Ele não é problema. A maior dificuldade de Deus conosco é o nosso coração. Porque a gente se apega ao dinheiro como se ele fosse a segurança da nossa vida. E a segurança da nossa vida está no nome de Jesus. Ele é que é o Senhor. Ele é que faz todas as coisas, né? Então, quando eu lembro dessas então, posso passar aqui contando que a minha vida é uma sucessão de coisas que Ele sempre fez. Que tudo que eu apresentei, Ele cumpriu, Ele fez. Né? Quando surgiu isso para mim, eu falava com ela: não brinque, porque eu não tenho como te devolver esse dinheiro. E na verdade era o dinheiro necessário. E que não fez a menor falta no aparelho que eu paguei. Então, sempre que o Senhor suscitar alguma coisa no seu coração em favor do outro, faça. Porque na verdade é nosso irmão. Nós somos iguais. E é o Senhor nele. Faça e o Senhor fará. Outra medida muito maior, Ele deitará na sua vida. Né? Não está escrito isso na palavra de Deus? Deus transborda, porque Ele pode fazer isso. Então, que vocês nunca tenham medo de viver na confiança absoluta ao Senhor. E que Ele conceda a cada um de nós as graças para que a gente vá se soltando naquilo que a gente confia. A confiança é relativa, vai largando isso para lá, falando: Jesus, a única confiança na minha vida tem que ser o Senhor, mas me ajuda, porque eu sou humano, eu sou fraco, e eu fico encantado com as coisas aqui. Eu já quero o iPhone 12, Senhor, eu não quero nem o 8, nem o 9, já quero o 12, quem sabe o 13 já está no forno. Eu quero o mais. A tecnologia tem me colocado enlouquecido, e com isso eu não tenho tido tempo nem de te ver. Me dá graça, Senhor, de não me perder nessas bagatelas da vida, mas usar de tudo que o Senhor me dá, mas apenas usar, mas que elas não tomem posse da minha vida, que elas não me possuam, mas que eu as possua. Elas não podem me possuir. Todo o dinheiro que você tem não pode ser seu dono. Você tem que ser dono do dinheiro, e você dispõe dele do jeito que você quiser, mas ele não pode mandar em você. Deus te permitiu aquilo. Use da forma como você achar melhor, mas Ele não pode possuir o seu coração. O nosso coração pertence ao Senhor. A nossa vida é dEle. Nós somos feitos para o eterno, não para cá. Então não reduza a sua vida. Hoje essa proposta, onde o mundo nem está aí para essa palavra, convertei-vos. Eu termino falando isso com vocês. Vamos pedir ao Senhor um coração que seja manso, um coração que seja doce, um coração que aceite o que Deus quer para nós, um coração que não tenha medo de se entregar a Ele. Falar: Jesus, venha reinar, venha tomar conta, venha, me deixa colado no Senhor, e vai tirando da minha vida aquilo que me impede de ser toda sua, me impede de ser todo seu. Eu quero viver nesse mundo, nessa aventura com o Senhor, junto, o quê? O dia inteiro, colado, cola, super bonder mesmo, cola nele, e anda com Ele, divide tudo, conta tudo, deixa Ele participar de tudo. Vocês vão dar risada sozinho, alguém vai achar que você está louco, é com Ele. Que você diverte na vida, com Ele, passa as dificuldades, com Ele. Não podemos querer viver no mundo sem sofrimento e sem obstáculos, mas não podemos querer viver nesse mundo sem a presença de Deus. Porque qualquer dificuldade, qualquer coisa que a gente tiver que passar, a gente não passa sozinho, a gente passa com Ele. Seja as alegrias, as tristezas, as dificuldades, as noites escuras, né, as angústias, a gente passa com Ele, de mão dada com Ele. E quantas vezes eu falei com Ele: se o Senhor estiver comigo e me der a mão, eu não terei medo, porque o Senhor é que vai me conduzir. Então, meus queridos irmãos, vamos pedir, que essa palavra hoje, ela possa encontrar um eco no seu coração, e que você pense essa palavra de conversão. O que na minha vida que me impede de ser completamente de Deus, de viver de verdade, com alegria, o Evangelho, de assumir a palavra de Deus e falar: essa palavra é o meu sustento, é o meu alimento, e ela que me põe de pé e me dá coragem para caminhar, porque Deus não mente, Deus não falha, e Ele cuida dos filhos dEle, e Ele tem prazer em cuidar de nós, alegria de cuidar de nós. Então, que vocês possam viver essas coisas que eu falo com vocês. Toma posse disso na vida de vocês, e peça ao Senhor Jesus que, por intercessão daquela que não teve medo, que se entregou a Ele, que deixou Ele fazer o que Ele quisesse, que Nossa Senhora, que é nossa mãe, a grande intercessora diante de Jesus, a grande intercessora, que agora que ela olhe para cada um aqui, olha, ela estenda aquele olho de mãe. O olho de mãe é uma coisa louca, vê tudo que a gente não fala. Deixa ela olhar para você nesse momento, e que ela que vai levar para Jesus o estado da nossa alma, e falar: Jesus, cuida, transforma, liberta, Jesus,
para que essa pessoa possa viver de verdade a imensidão desse amor que o Senhor traz para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir.